Olá, meus queridos amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para lhes trazer mais algumas informações com relação a Portugal, a situação que se encontra atualmente em Portugal. Estamos aqui falando, com relação à pandemia e o que nos aguarda nos próximos dias, nas próximas semanas, com relação a este assunto. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal até o momento. Espero que divulguem o nosso canal, que colaborem com o nosso trabalho e que este volume de pessoas continue crescendo. Alcançamos o número de 4.000 inscritos no canal. Para nós é um valor bastante considerável. É um crescimento lento, mas é um crescimento que vem ocorrendo, é um crescimento que vem sendo feito à base de trabalho, à base de esforço e à base da vossa participação e do vosso reconhecimento pelo trabalho que a gente procura desenvolver e trazer para os senhores com as informações relacionadas à imigração, ou seja, a tudo aquilo que envolve um projeto de mudança do Brasil para Portugal e para que isto ocorra dentro da lei, dentro das regras e da melhor maneira possível. Dito isto, feito o meu agradecimento, quero lembrar aqueles que estão vendo e assistindo o nosso canal pela primeira vez, para que façam parte do nosso grupo e desta forma inscrevam-se, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho na página do YouTube. Uma vez que você marca o sininho, o YouTube se encarrega de lhes informar a cada novo vídeo, a cada novo material que é postado aqui no canal. Dito isto, vamos rodar a nossa vinheta e em seguida retornamos com o material de hoje, que é bastante interessante. Muito bem, estamos de volta para falar então a respeito da situação do Covid-19 em Portugal na atualidade. Hoje nós estamos aqui no canal, hoje nós falamos no dia 28 de agosto, finzinho já do mês de agosto, já está se aproximando o final de ano, 2020 vai acabar em breve, e isto nos traz algumas situações. E estas situações também são preocupação para o Estado português e, em razão disto, algumas medidas estão sendo adotadas pelo Estado português. Para quê? Porque aqui, na Europa, nós entramos agora no outono e logo em sequência vem o inverno. E como se sabe, isto traz consequências para todo um sistema de saúde, para a saúde das pessoas. Outono é uma estação já intermediária, já vai esfriar bastante. O outono na Europa já é uma época bastante amena em relação a temperaturas. Quando chegamos no inverno, então, chegamos a temperaturas extremas em determinadas regiões, em que pese que Portugal ainda assim consegue manter uma temperatura bastante agradável. Não é? Frio sim, sem dúvida, mas é aí que reside o perigo e é aí que o Estado português deve estar preocupado. E preocupado por quê? Porque nestas épocas nós já temos um volume maior de doenças respiratórias, e o Covid, que se transmite pela proximidade das pessoas, evidentemente é uma preocupação a mais. Porque se não, imaginem, você está dentro de um comboio, está frio, comboio lotado, aglomeração de pessoas. Então, esta possibilidade de transmissão ela começa a se ampliar. Falo no comboio, falo no autocarro, que é o conhecido ônibus aí no Brasil, não é? Os locais fechados, porque é frio, então os locais fecham, os locais ligam os equipamentos para aquecimento. Então, isso acontece nos centros comerciais, isso acontece em todos os locais onde você tem aglomeração de público. Não bastasse isso,
iniciam agora as aulas aqui em Portugal. Então, todas as crianças, todos os jovens que estão em fase de estudo vão retomar e vão voltar à classe. Então, isto evidentemente é uma preocupação. Porque imagine, né, se o Zezinho, que está em casa de férias, foi para a Espanha, infelizmente acabou sendo contaminado, mas ele não sabe, porque ele é assintomático. E ele vai para a sala de aula e acaba contaminando o colega, que contamina o pai, que contamina a mãe, que contamina o irmão, que contamina a tia, que contamina o tio, o vô, a avó, o padrinho, o amigo, o colega. Imaginem isso, não é? Então é com isto que o Estado português se preocupou e, na data de ontem, anunciou que ele retoma, a partir do dia 15 de setembro, né, a nível de país, portanto é Portugal inteiro que vai sofrer esta nova medida, esta nova situação, né? E ela é a situação de contingência, que é o segundo nível, é o segundo escalão dentro destas possibilidades. Isto já foi acertado, já foi resolvido que será desta forma. Então, nós vamos trazer para os senhores aqui, né, vamos apresentar aqui a página do JN, o Jornal de Notícias, onde eles informam então que Portugal regride para a situação de contingência 15 de setembro. É a mesma situação que nós, no momento, vivemos aqui em Lisboa e Vale do Tejo, não é? Onde existem uma série de restrições que já não existem mais para o restante do país. Por quê? No restante do país, a situação está mais abrandada, está mais tranquila, não há tantos casos quantos ainda existem aqui, nesta região. Evidentemente, é uma região muito populosa, é uma região de muito contato, é uma região de muito fluxo, né? Entrada e saída de pessoas, e isto fez com que nesta região se mantivesse esse estado. E isto agora vai ser alargado para o restante do país. Tá? Então nós podemos ter aqui a justificativa, isto vai entrar no dia 15, né, de setembro, quando será efetivamente aplicado a todo o país. Até lá, esta situação apenas é aplicada à região metropolitana de Lisboa, como nós temos aqui. Portugal regride, assim, da situação de alerta, porque este é o estado, né, que hoje está sendo aplicado ao país inteiro, com exceção da região metropolitana de Lisboa, que é o estado de alerta é menos grave, para o de contingência, que é o mais intermédio, e depois disto, né, seria o de calamidade, e que chegou a ser aplicado em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa. Este estado, né, de calamidade. Em razão disto, conseguiram controlar a situação, já está hoje mais tranquilo, mas agora todo o país passa a ser o quê? Nós vamos à situação de contingência. Este tipo de situação, ele não vai, a princípio, restringir nenhuma situação que leve o Estado a proibir a circulação de pessoas. Portanto, nós podemos continuar circulando normalmente dentro do país. A situação é que estes primeiros dias e essas restrições que serão impostas são restrições relativas a funcionamentos, a aglomeramentos de pessoas. Então, nós vamos em seguida colocar uma outra tela que também é do JN, onde a gente vai poder apresentar para vocês quais são efetivamente estas restrições e, uma vez que este estado de contingência estiver aprovado, e isto vai acontecer implantado no dia 15, já foi acertado que vai ser feito, né? A partir do dia 7 de setembro, estas medidas começarão a ser publicadas, porque neste prazo, entre agora e o dia 7, existem ainda reuniões entre Estado português, né? A questão relacionada à DGS, que é a Direção-Geral de Saúde. Então, os técnicos, os políticos, né? O Estado como um todo, irão tratar das medidas. E isto ainda será feito
caso a caso, porque nem todas as instituições, nem todas as escolas, nem todos os centros comerciais, inclusive, têm a mesma característica, têm a mesma situação. Então, vejam, é uma situação que o Estado terá que trabalhar ao longo destes 7 dias para implantar e depois ainda fazer muitos ajustes, porque cada caso é um caso, não há como generalizar isto. Então vamos lá, vamos a outra página aqui, onde nós temos o que é a situação de contingência que será aplicada a partir do dia 15. Quais são as medidas restritivas efetivamente aplicadas? Confinamento obrigatório domiciliário ou hospitalar para pessoas infectadas com Covid-19 ou sujeitas à vigilância ativa. Aqui, nós retomamos aquela situação que quem tem o vírus, ele, se for uma situação mais grave, vai ficar hospitalizado, seja em observação, seja em estado de UTI. Aí é uma questão de evolução do paciente dentro daquele quadro, dentro daquela situação. E para aqueles que apenas apresentam sintomas leves, fica o quê? Fica valendo, o confinamento domiciliário. Você fica em casa. E neste caso, aqui em Portugal, o que acontece? É informada a autoridade policial de que esta pessoa está confinada, deve cumprir um prazo de confinamento de 14 dias, não pode se ausentar da residência e, por muitas vezes, o serviço, a polícia, a GNR, que é a responsável por fazer este controle, entra em contato por telefone, outras vezes ela vai aparecer, bater na porta da pessoa e falar com a pessoa e querer saber se a pessoa está em casa ou não. Então isto é relativamente controlado. A outra situação, mantém-se as regras de distanciamento físico, uso de máscara, lotação, horários e higienização. Quando eles falam aqui de distanciamento físico, é aquele distanciamento todo nas filas, nos locais de mais aglomeração, o uso de máscaras continua sendo obrigatório nos locais fechados, a lotação dos espaços, quer dos espaços físicos, lojas, centros comerciais, restaurantes, área de restauração, quer do transporte público, segue com restrições no que diz respeito à capacidade de pessoas que podem transportar ou que podem estar naquele ambiente, naquele determinado momento e horário, os horários de funcionamento destes estabelecimentos e também as questões relacionadas a manter a higienização. No que diz respeito ao ajuntamento de pessoas, ele fica limitado a 20, portanto você não pode fazer nada mais onde tenha 20 pessoas. Este é o limite, é a capacidade máxima para qualquer evento. A proibição de consumo de álcool na via pública. O confinamento obrigatório domiciliário ou hospitalar para pessoas infectadas sujeitas à vigilância. Já vimos. A limitação de 10 pessoas nos ajuntamentos. Este é o de contingência, que em cima nós vimos o alerta. Agora nós temos a proibição e consumo de bebidas alcoólicas em espaço ao ar livre, a proibição de venda de bebidas alcoólicas em área de serviço e postos de combustíveis, a generalidade dos estabelecimentos comerciais tende a encerrar às 20 horas, os hipermercados e supermercados podem permanecer abertos até às 22, mas não podem vender bebidas alcoólicas depois das 20 horas. Os restaurantes podem funcionar além das 20 horas para refeições no local, tanto no interior dos estabelecimentos como nas esplanadas licenciadas, em serviço de takeaway ou entrega a domicílio. Não é imposta a hora de fecho para o serviço de abastecimento de combustível. Eles podem funcionar 24 horas por dia exclusivamente para a venda de combustível. Então, se tiver conveniência, que nós conhecemos aí por conveniência nesses postos de combustíveis, o que aqui é normal, todo ele tem, isto fica vedado. Farmácias, funerárias, equipamentos desportivos, clínicas, consultórios e veterinários. Então, nestes casos aqui, não é colocada nenhuma restrição. Quer dizer, é colocada, mas eles não têm aqui a questão relacionada ao horário de funcionamento. E aqui embaixo nós viríamos o que é um estado de calamidade, que não é o caso que vai se aplicar agora. Isto pode vir a ocorrer lá na frente, se realmente for retomada uma situação crítica para a saúde dos portugueses. Neste estado, é imposto o dever cívico de recolher domiciliário, ou seja, as pessoas só devem sair de casa para trabalhar, ir às compras, praticar o desporto ou prestar auxílio a familiares.
Os ajuntamentos ficam limitados a 5 pessoas, ficam proibidas as feiras e mercados de levante, e o reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária. Então aqui nós temos o estado mais extremo, né, que pode ser aplicado. O que se espera, na verdade, que não venha a acontecer. Agora, voltamos aqui. Cá estou eu novamente. O que temos então diante de nós? Primeiro, retoma das aulas, retorno dos portugueses que saíram de férias e que foram passear nos demais países da Europa. E aí reside também um grande problema, como nós já comentamos antes do Zezinho, que voltou de férias e vai para a escola. O pai, a mãe, o irmão, que também saiu de férias. E, por exemplo, foi à Espanha, ou foi à França, ou foi à Alemanha, enfim, foi à Itália, aonde nós já temos uma retomada do número de casos, e números até relativamente expressivos, preocupa o Estado português. Por quê? Com o retorno destas pessoas, nós temos que tomar mais cuidados, porque nós não sabemos em que condição de saúde esta pessoa está efetivamente retornando para Portugal. Portanto, nós podemos ter novamente um foco de contágio e é isto que o Estado pretende evitar, né? Entrando a partir do dia 15 de setembro com a situação de contingência. Outra implicação, né, que deve ser mantida, né, pelo menos não há nenhuma indicação contrária até o momento, e isto vai acontecer agora no início da próxima semana, na virada de mês, né, porque nós temos a cada 15 dias um despacho da Assembleia da República considerando as regras da União Europeia, considerando as restrições de voos, né, e de ingresso de turistas, né, de países terceiros. Então, veja, nós não temos até o momento nenhuma indicação de que isto vai ser abrandado, de que isto vai ser modificado, de que isto vai ser retirada, esta restrição. Então, vamos, neste sentido, aguardar até a virada do mês, quando nós temos o novo despacho, e aí a gente pode, então, unir as duas pontas. O que nós temos aqui a partir de 15 de setembro, e quais são as condições que serão aplicadas pelo Estado português no que diz respeito às viagens, principalmente o turismo, né, do dia 30 de agosto ao dia 15 de setembro. Era isso que tínhamos para lhes trazer neste momento. Esperamos que isto passe o mais rápido possível, tá, e que a vida retome à normalidade, se é que isto será possível, o mais breve. Né? Porque é uma situação que prejudica a todos, sem distinção de raça, credo, cor, não há distinção. Todos nós sofremos as consequências do que aí está. Então, finalizando, lembrar aos senhores, partilhem estes materiais, né? Compartilhem com seus amigos, com seus familiares, divulguem o nosso canal, nós agradecemos, somos muito gratos por isto, mais uma vez, gratos a todos que já se inscreveram, nós já batemos os 4.000 e gradativamente continuamos no nosso trabalho. Lembrar a todos, então, para se inscrever, para darem o like aos nossos vídeos e marcarem o sininho, porque daí estas notícias e outras que são relacionadas a Portugal lhes chegam automaticamente. Um grande abraço a todos. Desejamos muita sorte, muito sucesso e até a próxima, se assim Deus nos permitir.